Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Processo de Fabricação de Cimento. Chegamos à aula número 12, onde nós vamos ver a transformação do clinker em cimento. Antes disso, eu queria agradecer a vocês que prestigiam o canal, que participam, que estão inscritos. Meu muito obrigado. Vamos à nossa aula, que tem muita coisa pela frente. Bom, primeira parte aí é um conceito, né? Nada mais é. O cimento ele é produzido o quê? Moendo-se o clinker, nós vemos todo o processo de transformação do mesmo. Então, faz a moagem do clinker, adicionando o quê? Gesso. Só gesso, Carlão? Não. Você pode adicionar outros aditivos, como nós vamos ver no decorrer dessa aula, tá? É permitida a adição de calcário, de escória de alto forno. A escória de alto forno nada mais é do que aquela areia lá utilizada lá que é uma sobra da fabricação do ferro gusa, né? E os teores e a quantidade são determinados de acordo com cada tipo de cimento a ser produzido. Bora entender um pouco aqui sobre a finura do cimento. Se você for numa casa de material de construção, comprar lá vários sacos de cimento, fabricante diferente, você vai ver que praticamente todos eles têm a mesma finura. Isso porque é determinada em norma, a NBR 11.579, tá? Que trata sobre cimento Portland, e ela determina que é a finura por meio da peneira 75 micrômetros. Aí como é que eu calculo isso, cara? É simples, né? Então você tem o F, que é o índice da finura do cimento, que é expressa em porcentagem, tá? Ele é igual ao quê? Ao resíduo do cimento na peneira 75 micrômetros, isso em gramas, vezes o fator de correção da peneira utilizada no ensaio, dividido pela massa inicial do cimento em gramas. Multiplica por 100, você vai ter esse percentual. Simples assim, vamos adiante. Tá, o cimento Portland de alta resistência inicial, também denominado ARI, né, pelo que NBR 5733. Temos também cimento Portland de moderada resistência aos sulfatos e moderado calor de hidratação, que é o MRS. Temos também o cimento Portland de alta resistência a sulfatos, ARS, NBR 5737, e o cimento Portland branco, né? Todos esses cimentos que eu citei, eles não recebem outros aditivos a não ser o gesso. Então vocês podem ver, nós estamos acostumados a chegar na loja, tá? Pega lá, me dá um saco de cimento. Você sabe que tipo de cimento é aquele, para que ele foi fabricado e tal? Não, não. Mas você vai aprender e vai saber que existem vários tipos para determinadas aplicações. Então, se você vai fazer uma ponte sobre o mar, sobre um rio, qualquer uma outra obra de arte aí, então, requer um tipo especial de cimento, ele não vai ser o mesmo cimento que você compra na loja de material de construção. Ele vai ter um diferencial. E qual que é a finalidade do gesso nesse pacote todo aí, tá? Para que eu tenho que pôr gesso nisso? Primeiro, o gesso ele é destinado ao controle do tempo de pega do cimento, para propiciar o manuseio ao adicionar água. Então já viu que determinados cimentos endurecem rápido, outros menos, né? Isso em função do quê? Da quantidade de gesso e do tipo de cimento, tá? O teor de gesso ele varia em torno de 3% no cimento. E os outros aditivos? Quais são esses outros tipos de aditivos aí que podem ser colocados no cimento? Então, o cimento Portland de alto forno está na NBR 5735, ela especifica que, além do gesso, ele pode receber 25 a 65% de escória. O que eu falei com vocês, para cada caso tem um cimento especial. A construção civil praticamente é padrão aí, o CP2F ou CP2E. Ah, pô, o que é CP2F, CP2E? Ficou curioso, né? Muito interessante você conhecer isso aí nós vamos falar na próxima aula.
E agora vamos aqui, o cimento Portland pozzolânico, que é regido pela norma 5736, que recebe, além de gesso, a adição de material pozzolânico, ou seja, uma argila calcinada ou pozzolana natural. Daí os teores para esse aditivo são de 10 a 40% para cimento tipo 25 MPa e 10 a 30% para o tipo 32 MPa. Pô, viu que aquele trabalho todo, ele vai gerar o quê? Uma série de quantidade de tipos de cimento, especificações, que a gente nem imaginava, né? Ah, não, cimento é tudo a mesma coisa, cimento é tudo igual. Você compra aqui, vai ali e compra aquele mais baratinho. Não, cimento tem o tipo de cimento adequado, correto para o tipo de obra que você vai tocar, que você vai construir. E para o cimento Portland comum, a NBR 5732 diz que é permitida a adição de escória granulada de alto forno num teor até 10%. Após moído, o cimento é transportado para silos de estocagem, onde são extraídos e ensacados em ensacadeiras automáticas, sacos 50 ou 25 quilos, que é um assunto também a ser visto numa próxima aula, né? E aqui nós vamos entender um pouco o controle da qualidade do cimento. Existe um método de controle de qualidade que é chamado blind. E o que é o blind? Para que ele serve? Ele serve para determinar a finura do cimento, para servir como instrumento de checagem o que? Da uniformidade do processo de moagem do cimento, né? Então, vocês viram, nós falamos em controle de qualidade na fabricação do clinker, e esse controle de qualidade ele continua até o cimento sair da fábrica. Então, para isso, mede-se o tempo necessário para que um certo volume de ar atravesse uma camada compactada de cimento cuja porosidade seja conhecida. No caso de cimentos contendo materiais ultrafinos, o ensaio pode não fornecer resultado significativo. E aqui nós vamos ver aqui esse aparelhinho aí, simples assim, ó, tá? Que é o controle de qualidade, que é o aparelho de Blind, tá? E ele tem uma célula de permeabilidade. Então, tem uma torneirinha, ali o ar é manualmente, tá vendo uma bombinha aí, tá? Então, você abre a torneira, tem um nível superior, e quando chega a determinada altura, você liga o cronômetro, depois você para o cronômetro, e aí você vai ter o resultado que vai lhe dar a finura do cimento. Correto? Então, bora lá. Tá. Finura, malha 325, ela representa o percentual de massa retida na malha 325. O óxido de enxofre representa o teor de enxofre no cimento utilizado para controle da adição de gesso. Um excesso de enxofre pode levar a problemas de expansão, prejudicando a estabilidade volumétrica do cimento. Isso aí, quando nós vimos lá nas aulas de fabricação do clinker, eu já vim alertando a vocês, tá? Pelo cuidado que se deve ter com o teor de enxofre que vai ter no produto, tá? Porque o enxofre, ele é, até certo ponto, necessária a participação dele no processo, mas depois de certo ponto, ele é problema sério. Tempo de pega. O que é o tempo de pega? Tá? Tempo de pega nada mais é do que um ensaio que registra o tempo de processo de endurecimento inicial e final do cimento. Pô, você deixar de um dia para o outro e não endureceu todo. Não, não. O cimento ele tem um processo de endurecimento, tá? E, inclusive ensaios aí de 7 dias, depois 28 dias. A partir dos 28 dias, ele já não sofre mais alteração. Mas até lá, ele ainda pode sofrer alguma alteração. Por isso que é muito importante também se conhecer, ter o controle, tá, desse ensaio aí e o registro para posterior, vamos supor,
vende um cimento para uma determinada empresa e tal, e ele chega lá, dá um problema. Então, o que, que vai garantir que você forneceu o cimento bom? São esses ensaios, são esses registros de controle de qualidade que você faz antes de fornecer. Tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês, tem um blocozinho de teste aí de cimento e eu vou estar mostrando isso aí para vocês. Cal Livre, falando demais na Cal Livre, ela tem grande influência na expansibilidade do cimento. A sua reação libera grande quantidade de calor e formação de compostos que ocupam um volume maior do que a cal. Resistência à compressão é um outro teste que tem que ser feito também. Tá? É a propriedade mais importante do cimento. Você imagina aí um prédio de 20, 30 andares aí, tal, se o cimento tem problemas aí de resistência à compressão. Tá? Então, ela se refere o quê? À capacidade do cimento resistir a uma determinada força de compressão. Tudo isso, gente, é regulamentado em normas, a NBR, e eu deixei um link para vocês da ABCP lá. Vocês encontram todos os dados complementares a isso que nós estamos vendo aqui nesse link que eu deixei para vocês. E vou deixar novamente aqui nessa aula, tá? O link da ABCP com maiores informações sobre o processo de fabricação de cimento. Então aí, ó, um exemplo aí, isso aí é só uma pequena parcela aí do que existe. Hoje tem cimento, todo tipo, todo nome aí, todo fabricante, é muita gente aí fabricando cimento. Tá? É uma coisa interessante aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, por exemplo aqui, esse da Simpor aqui, ó, CP2F32. Aí quando você vê aqui no cimento liso aqui, ó, CP432RS. O Apodi aqui, ó, CP2E32RS. Deixa eu ver aqui, ó. Esse forte aqui, ó, CP340. O que mais nós temos aqui? CP340RS, ó, aqui da CSN. Tá? Pô, cara, tem cimento para todo tipo, né? CP5 aqui, ó, da Mizu. Nós vamos conhecer cada um desses aí, tá na próxima aula, então já se prepare aí para a próxima aí, que você vai entender o porquê de cada um desse tipo aí, correto? Vamos lá. Cimento Portland é o CP. 2 é o composto dele. Quantos compostos ele tem? Z é o tipo de composto, no caso aí a pozolana. E 32 MPa é a resistência do cimento. Então, resumindo aí, nós vimos a transformação do clique em cimento, tá? Como conhecer o tipo de cada um pela embalagem. E na próxima aula nós vamos ver o que? Os tipos de cimento regulamentados pela ABNT. Mais uma vez, o meu agradecimento a você que prestigia meu trabalho. Não se esqueça de deixar nos comentários aí, e principalmente se gostou ou não gostou do trabalho que eu tenho feito. Coloque sugestões. E meu muito obrigado e até a próxima.